Muito bem, estamos ao vivo, para mais uma live, falando sobre empreendedorismo sistêmico. Todo mundo chegando, mais uma live ao vivo, onde vamos falar sobre empreendedorismo sistêmico. Hoje a gente vai falar sobre tempo e o que eu consigo fazer na rede social se o meu tempo é curto, para quem tem tempos mais curtos. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando, minha convidada já chegou. Muito bem, todos bem-vindos. Vou te chamar, Mara. Vou te chamar aqui. Pronto. Prontinho. Marília, bem-vinda. Lê, bem-vinda. Oi, Mara. Boa tarde. Me ouvindo bem? Me vendo bem? Estou te ouvindo bem, te vendo bem. Então, não sei se tem uma obra aqui perto que está saindo no meu som também, mas é aquilo, né? O essencial é simples, então tinha que ter um pano de fundo aqui. Tá certo. Não, mas tá tranquilo. Eu tô com fone de ouvido, pelo menos aqui para mim não tá chegando ainda. Mas tá tudo bem. Vamos seguir assim. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Alessandra Camilo, sou mentora de negócios por meio da visão sistêmica. E eu tô fazendo aqui lives 3 vezes por semana, onde eu e os meus convidados, minhas convidadas, a Mara segue comigo. Eu tenho um grupo, um programa avançado sobre empreendedorismo sistêmico com uma mentoria lá dentro. Então, lá nós trocamos conhecimentos, crescemos juntos lá e eu entrego para o grupo uma movimentação aí, como criar, lapidar e crescer o seu negócio, só que tudo por meio da visão sistêmica. Então, por mais que as pessoas achem, né, que sabem o que tem lá dentro, a gente sabe que quando chega lá, o movimento é completamente outro. E eu vou falar um pouquinho porque que eu cheguei na visão sistêmica, né? A visão sistêmica, ela vem para mim no momento que eu acabo percebendo que algumas áreas da minha vida não estavam seguindo bem, né? Principalmente no meu negócio. O meu enfoque foi naquele momento no meu negócio. Então eu mergulho na visão sistêmica, cresço muito dentro desse contexto, a visão sistêmica, junto com a espiritualidade. Eu brinco que eu falo que eu era uma mentora de negócios, 2 mais 2 para mim era 4. Não tinha esse negócio de 3,9. E aí eu falei que começou a dar 3,7, começou a dar 15. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então foi bem bonito o meu processo, até que em 2020 isso acaba entrando bem forte para o meu negócio. E aí eu mudo meu posicionamento, e aí eu trago os ensinamentos sistêmicos. Então essas lives, elas têm esse contexto aqui para a gente tirar dúvidas, mas sempre trazendo esse olhar sistêmico. Agora você, Mara, se apresente. Então, eu trabalho hoje com a constelação familiar, especificamente nos atendimentos individuais, e que também é todo esse trabalho com a visão sistêmica. E hoje eu tenho foco para atender os empreendedores. E aí foi assim que eu cheguei ali no PAS também, porque você traz todo essa visão, né, dos fundamentos das constelações da visão sistêmica para o empreendedorismo. E me chamou muita atenção encontrar alguém, né, que falasse a minha língua e do jeitão que você falava também me conectou bastante. Eu comecei a trabalhar como terapeuta em 2013, mais ou menos, e o que me chamou foram as terapias breves, né? Então eu comecei com constelação, as terapias holísticas, caminhei um pouco com coaching também, PNL, etc. Desculpa, eu não comecei com constelação, a constelação foi a última coisa. E aí, num atendimento com a minha psicóloga, com a minha terapeuta, ela trouxe a constelação como uma ferramenta, né, para aquele meu momento. E quando eu experimentei a constelação, eu me apaixonei e eu disse para ela, é isso aqui que eu quero aprender e fazer pro resto da minha vida. Então, quando você perguntou lá, né, na nossa primeira aula, por que eu decidi empreender, por que eu faço o que eu faço hoje, a resposta veio muito clara para mim, porque isso eu posso fazer para o resto da minha vida, né? Não importa nem a minha condição física, se eu estiver mentalmente bem, eu tô lá fazendo. E eu vejo a constelação assim como uma ferramenta de transformação, de apoio e me conecta muito aí com a minha verdade. Bacana, muito bom. Bom,
E então vamos começar as perguntas. Se você que está aqui com a gente, se você empreende e se tem algo que você pensa que o seu resultado deveria estar indo por um caminho, mas ele não está, ou se tem algo que está te bloqueando, que está te travando, você pode colocar as perguntas aqui e a gente vai respondendo para você. A Mara vai colocar algumas perguntas que são dela, são das questões dela ali, e a gente se conecta muito, né? A gente está na mesma jornada, então a gente acaba se identificando muito com as próprias questões. Sim, então vamos lá. O que me trouxe, né? Eu quero muito conversar com você hoje é sobre a questão do tempo. Eu me vejo hoje muito ocupada, até bastante produtiva, mas numa área só ali do meu negócio, que é a área da entrega. E aí eu sinto que para eu alavancar, para eu deslanchar, escalar, né, que é um termo aqui do marketing digital, eu preciso trabalhar um pouco mais em sentar em outras cadeiras que hoje está muito difícil para mim, principalmente essa cadeira do marketing digital aqui das redes sociais. E aí eu queria que você me desse uma visão ou uma dica, uma sugestão do ponto inicial, do que é essencial, do que é possível para uma pessoa que tem uma agenda, né, com poucas horas, vamos lá, 1 hora ou 2 no máximo para dedicar para isso. O que daria certo, né? O que não seria perda de tempo? Tá. O primeiro movimento, né, que eu vejo aqui é o tempo. O tempo, ele é uma janela infinitamente maior do que aquilo que a gente pensa sobre ele. O tempo. O tempo é uma janela infinitamente maior do que aquilo que a gente pensa sobre ele. E quando a gente pensa em incluir algo dentro da nossa agenda, o que é importante para a gente olhar? Eu olhar que o tempo, ele é maior do que aquilo que eu penso no seguinte sentido. E você falou um pouquinho disso antes, né? Se as coisas continuarem como elas estão, como estará o meu negócio daqui 10 anos? Porque às vezes a gente olha o tempo num lugar muito próximo da gente, muito aqui. Agora eu não tenho tempo, e a gente se sente muitas vezes sem o ponto de escolha. Esse seria um movimento para eu me relacionar melhor com a decisão que eu vou tomar para fazer com essa janelinha menor que me sobra. Então, sempre a gente olhar mais espaçado, né? O que está acontecendo comigo agora, no estado presente, mas eu ter uma visão de futuro também. E aí, como você falou, o ponto da escala. Então, quando a gente vem para as mídias, então essa primeira conexão é dessa nossa relação com o tempo. Isso vai nos fortalecer na criatividade das decisões, inclusive, né? Então, eu olho o que está acontecendo hoje, mas e como será daqui a um ano? E como, não que a gente tenha respostas, né? Tantas coisas novas e diferentes vêm acontecendo, mas isso não nos impede de entrar em conexão com isso. Então, eu faço essa primeira conexão. No segundo momento, eu vou olhar para aquele tempo como ele está hoje para mim. Então, digamos que você fale assim, eu tenho 2 horas por dia. Eu tenho 2 horas que eu vou fazer, que eu consigo fazer o movimento, porque a minha agenda demanda todo esse espaço. Eu dividiria esse tempo em 2 movimentos, e um você já fez. Primeiro, saber o que eu preciso, o que eu posso fazer, dentro desse contexto, dentro desse tempo. E depois a gente vai olhar para o essencial. Então, assim, com o tempo que me cabe, o que é essencial eu fazer? E aí eu vou escolher uma coisa, né? Eu gosto, eu falo muito isso para vocês lá dentro, e eu já falo isso há muito tempo, mesmo quando eu era executiva dentro de uma empresa, depois quando eu fui dar consultoria, mentoria para empresários, coach de negócio, e depois quando eu vim para o empreendedorismo digital, ser uma mentora, né, utilizando apenas a plataforma digital, hoje praticamente eu não atendo, eu atendo muito pouco presencial, meu negócio, minhas regras. Meu negócio, minhas regras. E quando eu não tenho as minhas regras, tá tudo bem eu seguir alguém. Porque vamos pensar no mundo corporativo. Quando a gente está no mundo corporativo, a gente tem um chefe. E tem 2 tipos de chefe para 2 tipos de colaborador. Quando eles se casam, eles se conectam, tá tudo bem. Tem um chefe que ele fala assim,
eu quero que você entregue esse serviço e eu quero que você faça ele. Ele te dá todo o caminho. Se para o colaborador isso é uma coisa que faz sentido, ok. Então, esse momento é quando você pega as regras de alguém, porque elas são importantes, as fórmulas, as regras, e você toma aquilo para você. E faz sentido. Só que há outro tipo de colaborador que tem um chefe, o colaborador que ele vai performar melhor, que o chefe fala assim, eu quero esse resultado. E aí aquele colaborador, ele vai fazer do jeito que ele vai falar, ok, me dá aqui, né? Então, quando ele tomou aquela atividade que o chefe deu, nesse momento ele se conectou, meu negócio, minhas regras. Só que eu preciso entregar um resultado. Então, eu vou colocar esse resultado lá. Então, primeira coisa, eu vou olhar, a Vivi falou que travou para mim que tá ok. Eu vou olhar, tá okay aqui, tá ok, né? Eu vou pegar aquele tempo, aquele movimento que eu tenho, aquele tempo que eu tenho, né, para fazer algo, mas ó, a primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é que o tempo é uma janela de espaço muito maior do que aquela que de verdade eu tô olhando, né, eu tô olhando para ele. Porque senão eu olho para o tempo que tá ruim e tudo fica ruim, e eu olho para o tempo que tudo tá muito bom e acho que tudo vai ficar muito bom. Então eu consigo ter um plano maior sobre isso. E aí eu fico com esse momento aqui. Então eu tenho 2 horas. Então eu vou seguir depois meu negócio, minhas regras. A não ser que eu preciso que alguém me diga exatamente o que eu tenho que fazer nessas 2 horas. Mas eu acredito que esse número ele vai ser bem menor e ele vai casar muito com o iniciante. Logo, ele já começa a se soltar. Então, quando você pega esse movimento, ok, então eu tenho 2 horas. Eu vou aprender sobre aquilo, e esse movimento você já está fazendo. E aí você vai escolher o que nesse primeiro movimento é mais confortável para você. E aí, por quê? Porque o primeiro movimento é um movimento de experimentação. Eu chamo isso de movimento de cumprir protocolo. É como você chega num lugar, você chega num sítio à noite. A gente, quando aluga sítio, quando chega, acende tudo, vai dar uma olhadinha. Ai, o que será que tem ali? Tá escuro ali. A gente a gente vai tatear o lugar, né? Ai, cadê as tomadas 110, 220, como é? E aí todo mundo vai dormir, vai descansar. E aí pela manhã o movimento começa, mas você já tateou o lugar. E na rede social é a mesma coisa. E qual é o tempo de tatear e de experimentar? É o momento que você está experimentando aquilo que é bom para você. Ah, eu estou gostando de fazer as lives. Então as lives é o que você vai ter como ponto central. E aí as outras coisas você vai deixar de fazer? Não. Você vai fazer também, mas você está fazendo uma análise de território, você está vendo onde você se sente melhor. Porque eu tenho dentro de mim que tudo aquilo que você entra de forma descompassada vai gerar, de alguma forma, um trauma em você. Então você entra de forma abrupta, porque é assim, porque tem que fazer assim. Esse movimento, ele é um movimento muito agressivo, desnecessário. Ele é um movimento agressivo, desnecessário. E no médio e longo prazo a gente perde. Por quê? Porque logo a gente vai achar todas as desculpas para fazer. Então, uma conexão com o tempo, que ela é bastante importante. O tempo não é isso que a gente está vendo, ele é uma janela infinitamente maior do que aquilo que a gente está olhando. Então, isso qualifica nossas decisões. Então, às vezes você pode falar assim, ó, eu tô com a minha agenda individual muito cheia, tá? Quais são outras ações que você pode fazer onde você reduz um pouco essa agenda e você se aventura mais num outro projeto que no médio e longo prazo, porque a janela de tempo é maior do que aquela que está dentro da sua cabeça, vai te beneficiar. Esse vai ser um movimento. O segundo, meu negócio, minhas regras. Então, eu não preciso pegar tudo, mas eu preciso pegar algo. Eu não pego tudo, mas eu pego algo. E desse algo, eu vou trabalhando, eu vou trilhar um caminho. Então, o que acontece? Rapidamente, porque isso é do ser humano. Dentro de qualquer movimento que a gente vai fazer, não é o mais inteligente ou o mais esperto que se dá melhor. É o mais adaptável. E a gente quer jogar com a inteligência, com a força, quando, na verdade, nós precisaríamos apenas nos contextualizar dentro do adaptável. E como que eu me adapto a algo? Eu vou devagar. Então, primeiro, eu me comprometo com o protocolo, que é o quê? Eu vou tatear o lugar até que aquilo ganhe força. Perfeito. Faz Quando sentido? você fala que... Total.
E aí me chamou a atenção uma coisa da sua fala, o tempo, ele é muito maior do que a gente tem essa percepção dele. E caiu assim para mim como uma pancada, uma paulada, né? Que muitas vezes eu separo essa janela e vou fazer aquilo que é o que eu gosto de fazer, mas eu me pego de alguma forma procrastinando para fazer aquilo. E eu percebo que muitas pessoas acabam fazendo isso, né? A gente sabe o que fazer, a gente sabe fazer, mas alguma coisa faz a gente procrastinar. E aí eu vejo que aquele tempo que eram 2 horas, eu transformei ele em menos, porque eu fui fazer outras coisas, ou enfim, eu não percebi. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da procrastinação, mesmo quando eu sei o que fazer e sei fazer. Tá. Quem procrastina se distrai. Quem procrastina se distrai, né? A procrastinação é um elemento que me distrai, principalmente quando eu estou num processo de dualidade, né? Então, no sistêmico, eu gosto de olhar para a procrastinação assim. Você está aqui, no presente, e você tem um objetivo para o futuro. Então, tem algo que você está construindo. Por isso que essa conexão do propósito, né? Da gente ter um propósito para algo, ela é importante. Então, quando eu visito um pouco o futuro, no seguinte sentido, isso que eu estou fazendo hoje, se eu continuar fazendo assim, o que eu vou ter daqui 1 ano? O que eu vou ter daqui 2 anos? E eu posso fazer o exercício para trás. O que eu estava fazendo exatamente há 1 ano? Porque o que a gente fez exatamente há 1 ano é o que está acontecendo com a gente hoje, é o resultado hoje. O corpo que a gente tem hoje, os relacionamentos que a gente tem hoje, a gente consegue olhar para trás e olhar para frente. E essa é uma postura adulta. Quando eu olho para trás e vejo, poderia ter feito melhor, né? O que eu posso aprimorar, o que eu posso mudar, e quando eu olho para frente. Então, eu estou tendo uma postura adulta diante de um contexto que eu estou vivendo. E quem procrastina se distrai, porque se a postura predominante que está em mim hoje, ela é uma postura predominantemente infantil, aonde eu ainda olho para trás, reivindicando por algo, ou esperando por algo, esperando a minha mamãe, esperando o meu papai, ou culpando alguém pelo fato de eu estar num determinado lugar. Então, a procrastinação, ela é uma forma de eu não ir para frente. Porque, assim, no momento que eu me viro para frente e eu sigo, eu preciso deixar essas coisas, eu preciso deixar essa reivindicação para trás, eu preciso deixar esse amor cego para trás, essa culpa para trás. Só que tudo isso que eu estou falando é uma coisa completamente inconsciente. Então, a procrastinação é uma forma de eu me distrair para eu não olhar para as questões lá de trás que eu preciso resolver e também nem me conectar com a minha postura adulta, que é o que vai me levar para frente, que é o que vai me levar para o mais, que é o que vai me movimentar diante do seguinte contexto: autorresponsabilidade. Então, todo movimento, né, que a gente tem que olhar desse dentro da... Porque, assim, ó, a procrastinação, ela busca um culpado. Porque se eu olho para trás, se eu estou buscando uma reivindicação ligada aos meus pais, ligada ao que veio antes, então eu estou buscando culpados. Porque quem está virado para frente, quem se autorresponsabiliza e faz e é tudo inconsciente, né? Porque a gente olha e fala, cara, eu sou uma pessoa que procrastino, mas, ó, eu tenho minha responsabilidade, eu cuido das minhas coisas, e tá tudo bem. Então, então, ela, em alguns casos, ela é apenas um ponto de observação para a gente melhorar aquilo que tá bom. Agora, casos de procrastinação, às vezes alguém traz um ponto para mim de procrastinação que a pessoa, ela já está, inclusive, num ponto que ela precisa de um processo terapêutico, porque ela parou, a vida dela estagnou, parou, ela não faz mais nada a não ser se conectar às séries. Então, quem se conecta a um movimento desse, a pessoa, ela quer o quê? Ela quer ser um personagem de alguma história, né? Então, isso é um ponto para anestesiar. Agora, uma procrastinação funcional, né? Uma procrastinação funcional que ela está te atrapalhando, mas você toca a vida, né? Você está conseguindo tocar, fazer esses movimentos, mas a gente consegue movimentar isso para uma performance ainda melhor. Eu entro num ponto de autorresponsabilidade, porque às vezes ela está muito sutil. Então, é um olhar para o passado. Porque no momento que eu viro autorresponsabilidade, eu vou e algo começa a crescer em mim, dentro dos meus relacionamentos, e é claro que daqui eu estou falando primordialmente com enfoque nos negócios. Então, nesse momento, eu decidi, entende? Deixar o passado no passado. Então, quem procrastina ainda não tomou essa decisão. Entendi. E aí um outro lado, né, da
procrastinação é o da sobrecarga, né? E é uma coisa que eu percebo muito também, tá? Em alguns pontos no meu dia a dia, que ali eu tenho 5, 6, às vezes eu tenho 7 pessoas que eu atendo e tudo bem, eu termino até esse dia bem, mas eu sinto que eu posso fazer alguma coisa para mudar um pouco isso e, de repente, não procrastinar para outra. Mas como é que a gente lida melhor com essa questão da sobrecarga do trabalho e até do trabalho que traz produtividade mesmo, para deslanchar com mais leveza? O que você diria pra gente sobre isso? Tá. E tudo tem um pouco a ver com o tempo, que acaba também me distraindo do que também é essencial, né? Do que é importante ser feito. Tá. Porque eu me Quem pego em assim, ó, mim... deixa eu contextualizar. Tá, Posso? Você já tem. pode. Eu me Não, pego, pode, eu por exemplo, tava só me conectando. Mas pode falar. eu me pego deixando de fazer coisas que eu até gostaria de fazer para atender. Então, aquele horário eu separei para, sei lá, ir para uma academia, ou fazer alguma coisa da casa, ou até estar com a minha família. E aí alguém liga ou manda uma mensagem: você pode disponibilizar tal hora? Estou desesperada aqui, preciso de uma constelação. E aí eu vou, Uhum. que é leve, mas ao mesmo tempo me sobrecarrega, me tira o tempo de outras coisas, né? Então, eu Tá. queria saber O como é que que você veio, vê isso. o que veio para mim, né? O que veio para mim é quem em mim precisa carregar o mundo nas costas. Quem em mim precisa carregar o mundo nas costas. Então veio muito forte assim para mim como um movimento de lealdade, como um movimento de repetição, onde eu deixo, né? Onde eu preciso, é como se eu preciso fazer isso. Precisa ser visto em mim, precisa ser visto dentro do meu sistema, algo que precisa ser incluído rápido. Precisa ser visto em Ok. mim, dentro do meu sistema, algo que precisa ser incluído rápido. Então eu fico mostrando toda hora aquele movimento, né? Foi um movimento assim que ele veio para mim assim mais rápido, porque nós poderíamos falar do equilíbrio. Porque por que vem isso para mim bem forte? Porque você sendo, né, uma consteladora e você conhecendo bem as leis, você sabe que isso tira muito a sua força porque desequilibra. Porque você entra no Uhum. lugar da salvadora, né? Só que o movimento Sim. vem. Então, ele vence o racional. Ele Uhum. vence o racional, Com né? Então, certeza. quando ele vence o racional, é como se fosse assim, ó, eu preciso rapidamente, eu preciso que logo isso seja visto, porque é assim que isso for visto e o que é a ser visto, assim que esse movimento for incluso, né, de alguém que carregou de alguém que carregou o mundo nas costas e por algum motivo foi excluído do sistema. Então, assim que isso acontecer, é como se nesse momento a Yamara libera. A teoria é Faz importante sentido? que, sim, as pessoas, assim como eu, que têm essa necessidade de sobrecarregar, ou têm essa necessidade, ou são tomados, né, por essa inconsciência e acabam se sobrecarregando, é importante olhar quem dentro do meu sistema, da minha família, se sobrecarregou e eu preciso olhar, reverenciar e dar um lugar, né, para todo esse esforço que essa pessoa fez para ser mais leve para mim. Para Bacana. ser mais Faz leve. todo É, sentido. Né? é. Eu tenho várias pessoas, já vou juntar todos os meus bonequinhos ali para fazer. Bonito, você vê? E às vezes, aí a gente fala muito isso, né, no grupo. Caramba, eu tô aqui há um ano movimentando isso e não consegui alguém ver, porque é verdade, de fora a gente Sim. tem uma outra conexão e tem mais contextos, né? Temos mais contextos porque a gente vai se relacionando. Mas nós poderíamos olhar também, né? Aqui foi uma coisa bem pontuada mesmo dentro do teu campo. E sim, poderia estar acontecendo com outras pessoas que estão nos assistindo, né? Que estão nos assistindo aqui. E às vezes a pessoa, ela tá. Quando a pessoa ela abre as exceções ligadas a ela para o outro, porque tudo a gente tem que olhar muito o quê? Para a nossa postura. Então, às vezes, há um momento da Uhum. nossa vida
que a gente está atendendo mais, está se movimentando mais, isso, né? Aqui é um contexto, né? Estou falando no geral, aonde eu preciso fazer essas coisas, por quê? Porque tem um propósito aquilo. Então, por exemplo, eu estou num desarranjo financeiro. Então, por um período X, eu preciso literalmente fazer esse movimento. Mas eu preciso, dentro de mim, ter uma boa postura, ter uma postura adequada, onde, ao fazer isso, eu não desequilibro. Eu vou errar, eu vou compensar, tá tudo bem. Mas eu tenho um propósito dentro daquilo, né? Eu tenho um propósito. Eu não vou me emaranhar, né? Eu não vou me emaranhar. Eu tenho um propósito, né? Eu vou alguma coisa, às vezes eu vou errar, eu vou compensar, né? Eu vou entrar num processo de compensação, né? Então, para quem está aqui, o que é um processo de compensação? Quando a gente faz algo desequilibrado, é como se viesse uma conta. É como se a gente viajou para o exterior e esqueceu de ligar para a operadora e falar para a operadora que estava no exterior. Isso já aconteceu comigo. Eu fui para Buenos Aires e um dia e meio a operadora me ligou, falou: olha, você está em outro lugar? Tô, você viajou. E eu paguei uma conta que era de 400 e poucos reais na época, eu paguei 5 mil reais a mais. Então eu passei os outros 3 dias na viagem assim completamente estarrecida, porque eu tinha feito. Então foi a compensação. Por quê? Porque tinha uma regra, né? Quando eu assinei o contrato, sim, tinha uma regra que quando eu saísse do país eu deveria fazer isso. Então esse é um exemplo, não o melhor, né? Mas esse é um exemplo de compensação. Então há uma lei, há uma regra, eu não cumpri a regra, então o que eu faço? Eu pago. Eu vou pegar um pedacinho da sua fala quando você estava olhando e disse que veio para você o que era forte no meu campo, falar um pouco sobre o que me levou para o PAS, né? Eu tenho alguns clientes que fazem um processo de 3 meses comigo, uma vez por ano. E há poucos meses eu estava dizendo para o meu marido que eu queria fazer isso também, mas que eu não tinha encontrado uma pessoa que eu estivesse disposta a passar ali 3 meses com ela toda semana, né? E conversando e falando dos meus problemas e enfim. E eu também queria que fosse uma pessoa que tivesse essa visão sistêmica, porque eu vejo, né, nos fundamentos das constelações, todas as oportunidades da gente alavancar mais rápido. E aí, quando eu vejo o Paz, quando eu vi você, eu já falei, bom, eu quero ela. Mas aí não tinha oportunidade de fazer isso sozinha, no individual, né? E aí você veio com a primeira turma do Paz. Então, eu sinto que foi também o meu campo, né? E o campo de todos nós que estamos lá, que trouxe essa oportunidade de passar ali 3 meses, 2 vezes por semana, 4 horas por semana, em aula, né? Fora tudo que a gente tem que fazer depois. E está sendo um exercício muito bonito, tanto dessa minha entrega, para que eu também passe pelo processo de transformação, como de administrar melhor o meu tempo, porque o horário da aula é o horário, né, que é forte para mim, para os meus atendimentos também, e está sendo muito bacana ter tirado aí essas horas para estar lá com o grupo, com vocês. Então é só para pontuar, né, que é muito importante para a gente, que também é terapeuta, que conhece todos os processos e que trabalha ajudando um monte de gente a alavancar, que a gente se olhe e se cuide também, né? Por quem a gente confia, por quem a gente se conecta, mas isso é essencial. Para poder fazer um movimento, né? E que já é parte, você viu como eu abri falando para você, quando você busca alguém, já é um pedaço dessa janela de tempo, porque o que acontece? Daqui 3 meses a gente se despede e aí o movimento todo, né? Onde ele se intensifica. O que é interessante nisso que você falou? Há um movimento para nós, empreendedores, independente do nosso segmento, que ele é muito negligenciado. E eu considero ele um dos mais importantes, que é o movimento do saber tomar o professor. Saber tomar o livro, saber tomar o mentor, saber tomar o curso, saber tomar a live. Estar aqui na live e saber receber aquilo que a live, que o conteúdo traz. Porque quando a gente está, quanto mais rápido, quanto mais disponível, mais rápido. Quanto mais a gente se rende à pessoa que está ali na nossa frente, mais a gente toma e faz bom uso. E faz bom uso daquilo, né? Porque eu recebo conhecimento, né? Recebo a informação,
Ela vira o conhecimento quando eu começo a fazer algo com ela, e aí quando eu vou falar sobre a experiência, o resultado da experiência, isso já virou uma sabedoria. Não importa se ela foi boa ou ruim. Então eu passo da informação para o conhecimento, para a sabedoria. Né? Lá dentro eu falo muito para vocês. Pega a informação, coloque ela num processo de experimentação e depois passe para frente. Esse é o movimento. Então, nesse contexto, a gente entra nesse processo de sabedoria. Então, quanto mais disponível, mais rápido. E esse é um movimento sistêmico. Porque quem não tomou bem os seus pais, não sabe tomar bem seu professor. Quem não tomou bem seus pais, não sabe tomar bem o seu terapeuta. E qual é a compensação disso, Ale? Então, quanto mais disponível, mais rápido. Porque a pessoa acha, eu não vou fazer o que você está mandando, né? Você não manda em mim? Olha só. Então, a pessoa não está falando comigo, ela está falando com o pai, com a mãe, uma reivindicação lá de trás, parecida com o ritmo do procrastinador. E quem não toma bem os seus professores, os seus mentores, os seus terapeutas, seus treinadores, qualquer pessoa, né? O seu cabeleireiro, né? Às vezes você está tomando ali o seu cabeleireiro. Quanto menos eu tomo, quanto menos eu olho para isso, a minha compensação é de que aquele movimento vai perdendo força. Quanto menos eu tomo, quanto menos eu respeito, quanto menos eu honro esse movimento de gratidão e muitas vezes de equilíbrio, né? As pessoas estão aqui com a gente na live. Como que eu equilibro isso? Pega o aviãozinho, manda para outra pessoa, faz alguma coisa, né? Manda um coração, bota um coração, faz alguma coisa. Manda coração aí, galera. Um ponto de retribuição, manda coração, agora eu quero coração. Então, eu faço esse movimento, né? Eu faço esse movimento. Então, uma das coisas também que muitas vezes impedem a gente no nosso negócio é como que está o nosso processo paralelo de dedicação ao aprendizado daquilo que vem. Então, a gente vê que esse movimento, ele não é um desequilíbrio sistêmico dentro do sistema do negócio. A gente olha para o negócio, né? De onde está vindo o ensinamento, o conhecimento, mas a gente olha lá atrás. Então, quando você fala isso, ó, eu coloquei essa atividade, a gente fica 4, às vezes tem aula extra, tem o grupo, tem que ver mensagem, tem que reassistir a aula. Ó, essa aula vocês só vão escutar, vocês vão ter que assistir. Tem exercício, todo o movimento que está acontecendo. Então, assim, quanto mais disponível, mais rápido. Então, quanto mais eu tomo aquilo que me serve, porque dentro de um grupo, o conteúdo, ele atende o grupo. Então, às vezes, em uma aula, você tomou 10% daquela aula. Uma frase, um ensinamento rasgou você. Era sobre isso aqui. Eu vim aqui, fiquei aqui 2 horas, ou 3, né? Quando todo mundo vai embora e fica a turma do fundão. E eu tomei isso daqui, e isso daqui era o que eu precisava. Né? Então, isso vai fazendo com que você também movimente isso, inclusive, para o seu cliente. Porque você tem o cliente que você é. Às vezes a pessoa, nossa, estão vindo clientes assim, assim, assado, né? Provavelmente eles estão aonde? Eles estão no mesmo campo de frequência, né? Que a pessoa está. Então a gente olha para o nosso sistema atual, as coisas que estão acontecendo aqui, e a gente vai voltando até chegar no sistema atual. Bem bonito, bem importante isso que você falou. E eu sinto isso. Eu estou ali, assim, né? Quando a gente chega, que a gente conversa, é muito, mesmo sem falar, mesmo sem você ter me contado, eu já tinha sentido isso. Que bom. Bonito. Feliz. Ale, ontem, na aula de ontem, foi até difícil dormir depois da aula de ontem, confesso para vocês. Tão boa que ela foi, viu, gente? Não foi o contrário, não. Ficou muito claro para mim, eu até estou lendo aqui porque eu escrevi. Tá. Ficou muito claro para mim o que eu realmente quero entregar dentro desse processo que eu faço com os empreendedores, né? O que é o meu posicionamento, o que é a minha laranja, ou o que é o rumo da minha laranja, enfim. Você fala muito para a gente da importância de ter essa clareza sobre o que a gente entrega, né? E ontem ficou muito claro para mim como que você fez. Não ficou claro como você fez eu chegar, mas você conseguiu me fazer chegar num lugar que até então talvez eu não tivesse tido, acho que coragem é a palavra, né? De assumir que eu quero, que eu consigo e que eu quero fazer só aquilo. Porque eu tinha muito uma coisa da salvadora, de que eu tinha que salvar todo mundo e entregar para todo tipo de pessoa tudo que eu sabia. O que você acha que é o ponto crucial? Porque eu acho que isso vai me fazer ganhar muito tempo e muita qualidade do meu atendimento, né? Quando eu vou ali no que realmente é a minha paixão, o meu encantamento, o que eu amo fazer e o que eu sei fazer.
como que você acha que, se é que dá para você responder isso aqui agora, né? Que uma pessoa chega? O que que falta para uma pessoa chegar nisso, né? Porque tanto conhecimento que eu tenho, tantas pessoas que eu ajudo, o que que será que estava faltando para eu tomar isso de verdade e ter força para fazer só aquilo e de repente abdicar de tantas outras pessoas que vão me procurar? Na aula ontem você disse que alguém te chamou no direct e falou que queria um tipo de atendimento, você disse isso eu não faço. Eu falei, caraca, será que, né, eu vou ter que É isso fazer isso aí. agora, porque eu cheguei nesse lugar Diariamente. de escolher. Quando a gente diz não para algo ou para alguém, não é porque a gente não gosta daquela pessoa, não é porque a gente não gosta de Sim, vender, não é porque a gente não gosta de ter agenda cheia, né? Então é sempre se conectar. Quando eu digo não para algo, eu estou dizendo sim para outra coisa. Quando eu digo não para algo, eu estou dizendo sim para outra coisa. E o universo manda essas pessoas para ver se a gente está é. alinhado com isso Hoje mesmo. Então, quando você eu já fala, fechei algumas pessoas para esse lugar que eu escolhi, essencial. É interessante demais isso. tá. Então, é propósito, né? Eu preciso. O que, que eu falei para vocês? Quando a gente escolhe, quando a gente fala do termo, né? Correr com uma laranja só, a pergunta é: por que, que você está correndo com um saco de laranja se você poderia correr com uma só? Seria muito mais confortável a caminhada. Então, essa uma laranja é quando a gente escolhe aquilo que eu vou levar para o mercado, que eu vou levar para o mundo e que sobra em mim. Empreender é Uhum. dar o que sobra. Sobra em mim, eu tenho a solução para aquilo, então aquilo sobra. Quando eu quero criar um produto, ou muitos produtos, ou muitas coisas, e onde aquilo ou me tira do eixo, ou eu ainda nem tenho a resposta para aquilo, esse excesso mostra uma falta. Todo excesso traz em si uma falta. Então, aquilo eu precisaria estar cuidando em mim e não querendo levar para o mercado, né? Eu falo, a gente se apaixona por alguma coisa como solução, só que você não tem que fazer uma formação daquilo. Você tem que ter um tratamento sobre aquilo para você. Então, o movimento é outro. Então, empreender é dar o que sobra. Quando eu coloco uma laranja só e eu dou o que sobra, eu preciso ser uma pessoa que sou obcecada pela transformação que a minha laranja entrega. Então, isso quer dizer que eu estou dando um sim absoluto de comprometimento com o corpo de pessoas que precisam daquela solução que eu tenho. Então, isso é comprometimento com o negócio. Desse lugar, eu tenho força. Então, quando eu digo não, eu estou dizendo não, não é para a pessoa, eu estou dizendo não para aquele caminho, porque, obviamente, eu disse um sim para algo. Então, desse lado, eu preciso rapidamente olhar para o que eu estou dizendo sim. E esse não também faz parte. Ele vem me fortalecer, ele vem me direcionar, ele vem checar, ele vem fazer esse movimento. Então, quando a gente consegue soltando o excesso de coisas, como você falou, é a continuidade do seu processo onde o que de tanta coisa eu carrego que não é só minha. Então, quando você começa a soltar, a sua constelação já começou, porque você está Sim. soltando. Quando você solta, você sai daquele lugar que você está compensando, porque você está compensando, você está no lugar de algo que precisa ser incluído. Quando a inclusão começa a acontecer, o processo ele começa a acontecer, nesse momento você sai desse lugar. Esse lugar não é seu. Quando você sai desse lugar, você vai para o seu. E aí o que, que acontece? Suas lentes mudam. E aí você fala, peraí, no lugar de eu atender essa quantidade de pessoas, se eu aumentar um pouco o preço, eu consigo reduzir, consigo fazer mais. Alguma coisa, lembra? Meu negócio, minhas regras. Eu não estou dizendo que essa é a regra certa. Mas a gente consegue ver de outro lugar. Então, a gente tem os Uhum. dois movimentos, né? Para onde a gente vai olhar? O que não está dando certo no negócio? Se são lealdades invisíveis que estão segurando essa pessoa ou se é movimento de amor cego. Então, no movimento de amor Uhum. cego, eu preciso trazer a criança e acionar o adulto, né? E eu falo muito dentro do Pais. Aqui ninguém aprende a ser adulto. Porque você não precisa comprar de mim uma coisa que você já tem aí em você. Você vai pagar duas vezes, né? Você vai pagar uma coisa que você já tem. Uhum. Você vai ter dois aí. Então, acredite que você já tem. A questão é que, por algum motivo, e cada um vai ter os seus, eu estou acionando muito mais. E como que a gente sabe que é a criança? Quando a pessoa fala, ai, tenho medo de gravar uma live. Ai, tenho. Isso não é adulto. Funcional é, né? Mas não é adulto. Não precisa ser para tanto, dependendo de como a postura que a pessoa coloca ali
aquele movimento. Então, quando a gente vai crescendo dentro desses contextos, né, que é o contexto de autorresponsabilidade, de se posicionar no lugar, isso é muito forte. E esse lugar de Salvador, você sabe disso, eu sei disso, e a gente já entrou nele muitas vezes. Ele é um lugar extremamente perigoso, porque nos emaranha com o cliente, e o pior, porque se a gente se emaranhar, a gente sai. A gente sabe entrar e sabe sair do emaranhamento. Quem trabalha dentro do sistêmico, a gente tem todos esses ensinamentos. Mas isso tira a força do cliente. Isso tira a força do cliente. Então, cliente, se em algum momento você se aproxima de um constelador, de uma consteladora, de um facilitador, de um mentor, uma mentora sistêmica, e por um acaso alguma coisa não dá liga, fique feliz, né? Porque, na verdade, esse continua sendo para a gente não é sobre a venda. Quando o assunto é algo sistêmico, uma constelação, né, não se trata da venda, né? Tem outros elementos que eles estão sendo trabalhados ali, né? Então nunca levem para o pessoal, porque o pessoal fala, os consteladores, né, bravos, outros são arrogantes, outros são isso. Às vezes até né? Porque também ninguém é de ferro, muita gente está aprendendo, está crescendo, mas às vezes é um movimento que já está te levando para o mais. Então os nãos, eles são... Já surgiram aí pessoas novas desse meu posicionamento que estava só aqui dentro, né? Mas que o sistema já leva aí para o campo, né? Foi incrível, Isso. Foi incrível. Bonito, bonito. Muitos movimentos novos, né, acontecendo. O bonito é isso, eu acho que uma pessoa que ela está precisando de ajuda, né, quando as pessoas se conectam aqui com a gente, elas estão vendo o que a gente trabalha, quais são as nossas especialidades, que nem você trabalha mais aberto. Eu trabalho com negócios, eu trabalho dentro, né, dentro da visão sistêmica, os diagnósticos, as constelações estruturais. Então, eu olho para negócio, né? E sou amorosamente obcecada por isso. Dentro de mim tem uma força muito grande que diz, se a pessoa estiver disponível, sim, ela pode viver do negócio dela. Umas vão mais rápido, outras vão mais devagar, mas há um lugar dentro de você que se isso for um desejo do seu coração, sim, você consegue, né? Porque não é questão do mais inteligente, do mais esperto, e sim, dentro de nós, mais adaptável, né? Quando a gente vira gelatina, se disponibiliza para olhar para as dinâmicas ocultas por trás do nosso resultado. Sim. E foi Vamos ver se tem pergunta aqui? Pra... Vai falando, eu vou olhando aqui. Foi esse sim absoluto que eu dei ontem, que eu estava nesse lugar, né, de pessoa e negócio dentro do empreendedorismo. E o meu lugar absoluto ontem, o meu sim absoluto foi para a pessoa. O que nela impede ela de seguir, né? Eu quero olhar para ela, o negócio dela já não é o que me encanta mais, né? Eu não vou mais perder o meu tempo nem estudando muito sobre isso, porque não é isso. Vou estudar mais sobre ela. Foi ótimo. Foi um alívio, assim. É um alívio a gente tomar uma decisão, né? Sim. É libertador, né? Decisão é um ponto da nossa criança ou é um ponto do nosso adulto? Uma decisão, assim, desse lugar, com esse sorrisão, é do adulto. A criança também decide, né? Também faz movimentos. Mas é do adulto. Então, o adulto, ele decide como? Um adulto não briga com a realidade. Se tem uma coisa que a gente não pode brigar é com a realidade. Então, quando a gente sabe que eu não estou em mim, da minha postura adulta, e sim na minha postura infantil. Quando a gente briga com a realidade. E todos os dias a gente navega, né, nos dois. Ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes eu estou muito mais dentro de uma postura do que dentro de outra postura. Olha só, a Marília colocou aqui, ó, a gente recebe, processa e distribui. A gente recebe, experiencia. É diferente de processar, porque eu posso estar processando o entendimento. Então é isso. Então, não, é quando você experiencia. Então, por exemplo, ontem a gente saiu da aula com uma atividade. Ó, você vai lá, vai fazer um movimento X e você vai me marcar. Você não está processando. Nossa, é verdade, faz sentido. Se eu fizer um conteúdo que combine comigo. Não, você não é para processar o entendimento, é para experimentar. O que eu faço? Eu vou lá para o campo onde aquilo se movimentou, e eu experiencio. Experienciar me traz um resultado. E quando a gente está experienciando as coisas pela primeira vez, é mais comum o resultado não ser bom do que ser bom. Então, a experiência é tudo que eu senti, né? A minha sabedoria, ela vem de tudo que eu experienciei, porque eu experienciei no meu corpo, nas minhas células,
na minha emoção. Esse é o ponto de experimentação, porque se eu pego uma informação e ela está ali em mim, só um conhecimento, e eu não estou fazendo nada, eu não entro num processo mais a fundo de experimentação. Então, a sabedoria é quando eu volto contando o que aconteceu. Foi difícil, senti isso, senti aquilo, tal, e várias coisas aconteceram. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma reprogramação. E quem faz isso? Quem é autorresponsável, né? Quem sai desse movimento que ainda está preso. A Cássia colocou aqui, ó, como conectar com um assunto que faz sentido quando gostamos de muito. Como conectar com um assunto que faz sentido quando gostamos de muitos. Quando você coloca o tema aqui, assunto, não tem... Eu vejo assunto ainda como algo mais simples, mais superficial do que a escolha de um produto ou serviço, ou seja, algo que eu vou, um pouco do que a Mara falou, cara, eu vou fazer isso todo dia, né? Eu vou fazer isso todo dia. Agora, se eu gosto de vários assuntos, mas eu ainda não cheguei na minha laranja, ainda não defini o meu produto, o que eu sempre sugiro? Faça movimentos com esses assuntos ainda, eles ainda são apenas assuntos, e repare como que você se sente quando você está se ouvindo falar sobre aquele tema. Porque ele ainda é um assunto, eu ainda estou tateando. Faz sentido, Mara? Nossa, essa sugestão é a sugestão. Porque é exatamente o que eu senti ontem, né? Ai, é isso aqui, alívio. Fazer a outra coisa era possível, mas não era tão leve, né? Você experimenta no corpo o alívio. E aí é só seguir isso. Exatamente, experimenta no corpo. E às vezes a gente não quer entrar em contato, isso está disponível ali pra gente, né? Então, às vezes, só de você pensar, né? Às vezes, sei lá, você está num movimento, você está num contrato com um cliente, com uma empresa. Então, às vezes a pessoa ela se coloca na experimentação errada. Eu tô num contrato com você e por algum motivo não está fazendo sentido. E a gente pode rescindir o contrato. Então, no lugar de eu experimentar, já visualizar como sou eu e a Mara seguindo com a rescisão do contrato. Aqui tem um sentimento. Então, às vezes, eu não deixo a percepção chegar. Eu já fico eu mesma fazendo um auto-julgamento. Eu não vou encerrar o contrato porque o que a Mara vai pensar de mim, o que blá, blá, blá. Eu vou entrar em vários contextos, quando, na verdade, eu só teria que experimentar o contrato rescindido e nós duas ali na frente. A Tati colocou aqui. Vamos ver o que a Tati colocou. Ale, eu vendi minha empresa. E agora estou pensando em abrir outra no mesmo segmento. Será que estou presa em algo? Voltar ao segmento anterior sem experimentar outro? Não necessariamente. Pode ser que você esteja tomada por este segmento. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um movimento de uma pessoa de uma empresa para outra, ou mesmo da transição do empreendedorismo, o tempo que você ficou dentro daquele segmento, dentro daquela empresa, dentro daquela egrégora. Então, um advogado que agora montou um pet shop. Não é assim, o advogado vai sair da egrégora da justiça para montar um pet shop. Há toda uma postura para ele sair. Então, é como se você pedisse a bênção daquilo, do segmento que você estava, para você poder fazer a transição. Porque se você fala assim, ó, eu saí do segmento, vendi, quero continuar e é leve, cara, Tati, o segmento te encontrou e você encontrou o segmento, ponto. Ah, mas eu quero, né, sair do segmento anterior sem experimentar outro. Então tem uma dualidade, tem uma dúvida, tem uma pergunta aí. Então a hora que a gente ajusta tudo isso em você, aí o movimento vai. Depois me diz se faz sentido aqui. É porque eu dei uma resposta bem rasa e leve para uma pergunta que seria uma live. Profunda, né? A Rosana, Andressa não, a Alessandra, Rô, como eu posso ter discernimento se o desejo intenso por uma mudança de carreira tem força ou é apenas uma expiação a algum antepassado? Responde essa você, Mara. Como eu posso ter discernimento se o desejo intenso por uma mudança de carreira tem força?
ou é apenas uma expiação a algum antepassado? Nossa, eu vou voltar lá para minha mudança de carreira, né? Quando eu decidi sair do mundo corporativo para ser secretária, para deixar de ser secretária e trabalhar como terapeuta, eu olhei para o que me moveu para esse movimento, né? E o que me moveu para esse movimento era algo que estava muito profundo dentro de mim. Então, eu acho que para qualquer mudança que a gente deseja fazer, antes a gente tem que olhar por que e para que eu quero fazer essa mudança, né? E se essa mudança, eu experimento no meu corpo o alívio para essa mudança, ela é minha. Eu acho que se eu experimento peso, com certeza ela não é minha, né? Quando tem custo, não é o ensinamento? Quando tem custo, é porque eu estou fazendo o movimento errado. Na Então, o dúvida, não discernimento, ele convém. não é racional, né? O discernimento, ele vai ser no corpo. Isso que eu quero fazer. Eu estou querendo sair daqui porque eu não gosto, porque isso realmente não é meu, ou porque tem uma luz verde acesa ali para eu fazer uma coisa que vai fazer o meu coração cantar. De qualquer forma, o que veio antes sempre precisa ser olhado com muito respeito e muito carinho. Então, a minha secretária executiva, que foi a minha carreira anterior, ela está muito viva no meu dia a dia em vários aspectos, né? Então, na organização da agenda, na geração das notas, e em vários aspectos eu carrego ela comigo. Então, ainda que mude, tem que honrar. Tudo Perfeito. bem, professora? Foi muito bem. E você me fez lembrar e vai para acho que é Rossana o nome dela, tem dois S. Quando eu fiz essa transição da mentora 2 mais 2 é 4 para uma mentora sistêmica, quando eu olhava para o meu racional, eu falava, mas não é possível, não é possível, porque para mim era como assim? 2 mais 2 agora é 3,7 ou é 15. Só que foi uma coisa tão forte, tão amorosa, tão leve. As pessoas começaram a chegar, tudo foi entrando num movimento que aí você entende aquilo como um chamado. Então, quando eu trago aqui, né, a questão da mudança ou do peso, será que é uma expiação? Será que é uma coisa assim? Depois no momento oportuno, essas coisas são vistas, né? Mas sempre perguntar para o nosso coração, né? Um pouco do que você falou. Se essa mudança... E não é que ela, assim, foi leve, tinham muitas informações, tudo se conectava muito. Então, tinha uma leveza, mas tinha um medo gigantesco. Sim. Tinha um medo gigantesco, porque eu estava indo para um terreno, né? Eu estava indo para um terreno, saindo de um terreno cartesiano para um terreno mais sutil, espiritual, com alma. Falar de alma. Como assim agora eu vou falar de alma? Como assim agora eu vou falar de campo? Sim. E aí é mais forte, assim, é um movimento que ele é um chamado mesmo. Eu acho que é a luz verde, né? Ela vem. Ela Vai vem. dando tudo certo e você sabe que está no lugar certo. E às vezes até é pesado mesmo no começo, né? Na maioria das vezes é pesado no começo. Você sente que está no caminho certo, mas é um caminho de experimentação, de crescimento, de largar a criança e deixar o adulto no controle. Tem todo um processo de 3 meses aí que a gente precisa passar para poder que romper. seja de fato leve. Mas é isso. É que a palavra não, né? Porque é como se olhar só para agora, né? A palavra acaba não cabendo. Mas é um senso de amor e de certeza. E eu sei o dia que, ó, me dá vontade até de chorar. Eu sei o dia que isso aconteceu. Eu estava conversando com alguém no WhatsApp. E aí eu ia mandar uma mensagem, já me deu vontade de chorar. Aí eu coloquei o WhatsApp no sofá, eu ajoelhei, eu tenho um altar aqui na minha sala, eu ajoelhei, eu comecei a chorar e eu falei, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Aí eu peguei o WhatsApp e mandei porque a pessoa me traz uma informação, ela me traz alguma coisa, e ela mandou, aí eu falei, a partir de agora eu me rendo. E quando nós estamos empreendendo, a gente está servindo uma força maior. Então a gente fala, eu brinco dentro do Paz, né? Eu falei um dia, vou contar uma coisa para vocês não sabiam. Porque você acha que agora você está empreendendo, você não tem mais chefe.
E eu quero dizer que o seu chefe, ele é como o Big Brother. Ele fica 24 horas com você. Ele está te monitorando 24 horas. E ele vai te ajudar, mas ele precisa te pegar trabalhando. Porque é um movimento, e esse é um movimento natural, né, que está acontecendo no mundo, né, saindo da era industrial, da era da informação para uma era mais espiritual, transição planetária. Então é um movimento. Olê, A Flávia fala um pouco disso. Ah, desculpa. Do sair para trabalhar todo dia, porque a gente sabe que essa coisa da pandemia e também de empreender em casa, né, deixa muita gente de camisola durante o dia. Qual é a diferença, né, de trabalhar? É leve trabalhar de camisola ou é pesado? Tá bom. A Flávia colocou aqui, experienciar é ação? Pensa assim, ó, alguém te ensinou a fazer uma live. Você aperta esse botão, faz isso, tal, tal, tal. Então, você recebeu ali a informação, alguém trouxe o conhecimento. Aí você pesquisou um pouco mais e entrou. Então, você ligou a live. Então, você está em toda essa experimentação. Quando começa a entrar no processo de sabedoria, a hora que você desliga a live, aí você consegue contar tudo o que você sentiu, como foi, onde você se perdeu ali, quais emoções que isso trouxe para você, o que isso te lembrou. Então, é esse movimento. A Rosana colocou, desculpe, Alessandra, não tem problema. Eu estou acostumada a ser chamada de Camila, de Andressa não. Mas Camila, sim. Dar movimento, legal. A Elisa, porque certos cursos não consigo sair das primeiras aulas, por mais que eu tente. Porque não teve conexão. Algo muito importante, e essa parte é uma parte que ela precisa ter mais força no professor, a primeira aula é a aula mais importante. O primeiro conteúdo é o conteúdo mais importante. E às vezes esse professor ele está começando. Então ele ainda está se equilibrando dentro desse contexto. Então sempre o que a gente tem que fazer? Seguir sempre um pouco mais, né, para ver. Esse é um movimento. Outro movimento é, aquele curso que eu comprei, eu precisava dele naquele momento, ou ele é uma coisa que eu não vou aplicar agora? Então, às vezes, a gente antecipa, tem um imediatismo na hora da compra, mas eu não vou precisar daquilo naquela hora. Tudo cada vez melhor. Experimente a paz. Tudo cada vez melhor. Eu acho que eu perdi um pedaço de outra coisa que você colocou lá em cima, Tati. Fez sentido, este retorno está leve. É um segmento que a família... Então, Tati, pensa se o teu sistema não está tomado por ela, se ela está há 60 anos aí. Entende? Ó, isso não impede você de fazer novos movimentos, né? Então, como o Bert chama isso? Quando eu sigo, quando eu repito padrão, então eu fico com a consciência leve, né? Por quê? Porque pertencer é mais importante do que viver pra gente. Então, eu vou repetir aquele padrão. Então, se eu não tenho chamado para sair daquilo e esse contexto está leve para mim, eu me mantenho. Não, eu quero fazer algo diferente. Então, para sair de um contexto de 60 anos, então você precisa fazer um movimento bonito. A Rosana colocou, eu me arrepiei com esse seu eu me rende. Você viu que eu quase não estava conseguindo nem contar, né? Hoje eu consegui contar e só, mas já teve vezes que eu tive vontade de falar e eu falei, ai meu Deus, vai embargar tudo aqui. Quero iniciar meu trabalho como consteladora. Preciso ter uma mentora full-time? Não, você nem deve ter uma mentora full-time. Full-time só quando a gente é bebê, a nossa mamãe ali, porque precisa fazer tudo. Não precisa, não. Você pode escolher a melhor escola, o melhor professor, fazer seu movimento. Depois você vai tendo movimentos, né, Mara? Assistir bastante constelação, entrar bastante no mundo, né, da visão sistêmica, o máximo que puder isso, e aplicar, experimentar para poder transmutar. E como a Alessandra fala muito pra gente, e é super verdade, empreender é entregar o que sobra. Então, qualquer bom profissional, qualquer bom empreendedor, ele precisa estar entregando esse transmuto. O lugar do tanto que eu nem me posiciono como consteladora, não tem nenhum lugar em nenhum canal meu, né? Então eu me posiciono como mentora de negócios, né? Através dos diagnósticos, sim, eu constelo. Meu foco é negócio, sim, às vezes, porque você abre uma constelação de negócio, ela vai para outros caminhos, para outros lugares. E isso que a Mara falou é muito importante. Apesar de ter chego nas constelações, e qualquer dia eu abro aqui para contar somente a minha história, eu chego no final de 2018
Eu estudei afinco em 2 anos, estudei, acompanhei, estive dentro de constelações mais de 3.000 horas. Né? No mínimo. Então, eu não coloco, eu não falo isso, eu não coloco, né? Não é uma coisa que eu coloco, que eu falo isso, porque a gente compreende que o campo é o sistema da pessoa que chega no nosso, né? Chega no nosso sistema. Elisa, por favor, essa live fica salva. Vai ficar salva. Agora, Elisa, olha só, a gente pode ficar sempre um pouquinho mais, não precisa sair correndo. A não ser que a Mayra tenha um atendimento agora na sequência aqui. Eu tenho, mas a pessoa está tranquila, ela vai me esperar. Ela vai te esperar. Ah, então faz de novo a pergunta, Mayra. Você fez uma pergunta legal. Do sair para trabalhar e a gente fica mais um pouquinho. De sair para trabalhar todo dia, né? Eu acho muito bonito quando você fala isso, né? Que a gente tem um Big Boss e que ele é muito generoso, mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é o quê? Sair para trabalhar todos os dias. E quando a gente resolve empreender, e nesse momento de pandemia, principalmente que a gente está podendo ficar em casa, no meu caso nem tanto, porque eu estou aparecendo o tempo todo aqui para as pessoas, mas eu vejo até muitos reels, stories da galera lá, oba, camisola o dia inteiro. Como é que funciona isso, né, com o Big Boss? Tá, perfeito. Eu acho que o nosso Big Boss, ele olha o nosso modelo de negócios. Qual é o seu modelo de negócios, né? Então, a gente tem lá o produtor de conteúdo, tem o influencer, tem os treinadores, os professores, os terapeutas, enfim, as pessoas que nos ajudam no marketing digital. Eu acho que vai ter um contexto que ele vai olhar para isso. E o ambiente nos impacta muito. O ambiente, ele nos impacta muito. Então, quanto mais eu uso estratégias leves para que o meu ambiente ele fique melhor, uma coisa eu falo, né? Eu falo assim, ai, foi tão bom sair da camisa para camiseta. Eu sou uma mulher madura que trabalha de camiseta e não tô nem aí. Ah, eu não gosto porque você fala de negócio, você trabalha de camiseta. Então você não é o meu cliente. Porque eu quero que você venha leve e tal, e tá tudo bem com isso, entende? Por quê? Meu negócio, minhas regras. Eu não tô aparecendo pelada na tua frente, eu só tô de camiseta. Por quê? O ambiente, a roupa, ela vai traduzir algo, mas ela vai traduzir algo que você quer passar. Né? Então, qual é o carinho que você está tendo com você? Porque o mesmo carinho que você está tendo com você está tendo com o seu cliente. Então, o pijama é um carinho ou é um desleixo? É um desleixo. Então, isso vai te custar alguma coisa. Então, fazer esse movimento, né? De que talvez quando você tira o pijama, você saiu do estágio de descanso. E quando você tira o pijama, você dá um significado para ele. E qual é o significado para ele? Quando você vai para o quarto à noite, é igual, por exemplo, eu não consigo sair do meu quarto para começar o meu dia sem arrumar a minha cama. Eu também não. Porque acabou meu ritual noturno. Então, eu preciso sair da cama vendo que ela está arrumada e que vai chegar uma hora que eu vou voltar. Então, assim, são os rituais que a gente cria pra gente. Quando a gente fica no mesmo movimento, do mesmo ambiente, do mesmo ritual, observa como é passar uma janela de um dia, fazendo tudo que você precisa fazer no dia, quando você se conecta ao ambiente. Então, qual é o ambiente da sua casa que você escolhe para trabalhar? Né? Então, todo esse movimento, se a gente conversar com profissionais de Feng Shui, eles vão falar de todos os impactos. Por quê? Porque o nosso mundo externo ele está refletindo exatamente o nosso mundo interno. Então, para mim, passaria a seguinte impressão. Ou aquilo faz parte do seu modelo de negócios e aquilo é a imagem que você quer passar e você está confortável com isso. Então, você criou um personagem dentro daquilo e está tudo bem, né? Seu negócio, suas regras. Ou você é como se o teu sistema entendesse que você ainda está na preguicinha, que você entende que o teu dia ainda não começou, né? E o sair para trabalhar é a gente ter a nossa rotina, né? O que eu faço nos blocos de horário, como é que eu vou conduzir isso. Então, por exemplo, a minha agenda, ela é completamente, ela é toda fechada. Tanto que se eu tiver que colocar algum ponto de diversão, ela vai para minha agenda. Então, eu sei que eu vou fazer tal coisa com a minha sobrinha, com a minha família, que eu vou... Qualquer coisa que eu for fazer, ele é um ponto que ele está ali na agenda. Não que de vez em quando eu não fure a minha agenda, se eu tiver, como você falou lá, no caso do teu tempo livre, você fura a sua agenda fazer o movimento, né? Trazendo o cliente, né? Então, algumas coisas eu tenho bem claras para mim, né? Como que é a minha agenda de clientes, como que é a minha agenda
de posicionamento, e sim, para a minha família, para a minha diversão, para o meu lazer, para a minha conexão espiritual, tá tudo dentro da agenda, né? Então, e tá dentro da minha agenda tirar meu pijama, colocar a roupa que eu vou, né, que eu vou usar no dia. Então, eu acho que a pessoa tem que experimentar, ela tem que experimentar. Mas se a gente for olhar para contextos, faz sentido ela tirar o pijama. Posso fazer mais uma pergunta? Tem alguma Pode. aqui? É sobre isso aí. Você acabou de dizer que veio assim, muito, muito grande para mim uma situação. Eu vejo muitas pessoas que vêm do mercado corporativo para o empreendedorismo dizendo assim, lá eu fazia desse jeito e aqui eu não consigo fazer desse jeito, eu faço totalmente diferente. Então, enquanto secretária executiva, eu nunca, quer dizer, nunca é generalização, mas eu não me lembro de mais de 5 vezes que eu fiz hora extra. Não era um movimento de salvadora. Super respeitava horários, agenda, o que eu fazia à noite, enfim. E aí, quando eu venho para esse lugar, né, da terapeuta, da constelação, etc., eu abro essas janelinhas. Esse é um dos comportamentos, né? Eu vejo muitas pessoas fortes no mundo corporativo que têm, em algum nível, dificuldade de manter foco, disciplina e algumas outras características como empreendedor. O que Tá. é a grande diferença, já que você também fez essa transição, né? Se você sentiu que lá tinha uma coisa que não trouxe para cá, e como é que foi isso para ajustar? Perfeito. Empreender é uma jornada solitária. Empreender é uma jornada solitária. Por mais que você se conecte a clientes, a parceiros, a mentores, empreender é uma jornada muito mais solitária. E ela diz respeito a algo que você está criando. A sua laranja, o seu produto ou serviço, representa um pedaço de você. Esse é o ensinamento mais profundo, que a gente falou sobre isso ontem. E a gente está falando de produto desde o primeiro conteúdo. Então tem um momento que você tem que entender que há uma relação ali, quase que visceral. É que a gente ainda não conseguiu dar um nome para isso, que é o momento que você diz dentro de você, eu me rendo. Então aquilo é um pedaço, né? Todo projeto, todo negócio representa algo ou alguém do nosso sistema. Então é algo grande que está acontecendo ali e que serve a vida de outras pessoas. É para o nosso próprio bem. Esse é um movimento. Quando eu estou dentro do meu sistema organizacional, então lembra aquele primeiro que eu falei? Você tem a pessoa que ela gosta do passo a passo e a outra que ela fala, só me dá o resultado. Mas quando a gente percebe relacionamentos mais disfuncionais, de relacionamentos mais, não a pessoa disfuncional, a forma de se relacionar mais disfuncional dentro do corporativo, a gente compreende bem, né? Então tem uma pesquisa que ela foi atualizada agora em 2019, hoje cedo mesmo a gente fez a linha editorial Papo de Constelador. Aqui também está, né, no Papo de Constelador, eu e a Débora. E eu estava dizendo para a Débora, né? Débora, a Débora trabalha direto com empresas, com líderes, né? Ela trabalha com sistêmico, focado em líderes dentro das organizações. Eu falei, Débora, aquela pesquisa de que até 82% das pessoas elas não se demitem das empresas, elas se demitem dos seus chefes. E aqui é um ponto relacional. Ela não está se demitindo do chefe dela, está se demitindo do pai ou da mãe dela. Sim. Então, dentro da organização, essa questão do eu vi a hora que você chegou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, resgata no adulto aquele movimento infantil. Resgata no adulto aquele movimento infantil. Então, há uma dinâmica oculta acontecendo aí. E quando você vai para um lugar que aí falam assim, agora é só sobre você, o teu big boss, ele não está aqui, o teu chefe, ele não está, mas ele está ao mesmo tempo, então tem um tempo para aquela pessoa se readaptar. Por quê? Porque empreender é um jogo de adultos. Então, o que eu preciso? Eu preciso completar o meu ciclo infantil, mesmo que seja no momento presente. O objetivo do Pais é exatamente esse. É a gente dar um lugar para tudo que veio antes e a gente ganhar toda a força. Irmos para o nosso lugar, porque do nosso lugar a gente tem força, ganhar musculatura para dar os próximos passos para poder começar a colher os resultados. Né, para poder, qual é esse resultado? Quantas pessoas você está impactando? E quanto é esse dinheiro? É a consequência da transformação das pessoas, porque são as pessoas que elas vão trazer outras, né? Eu falava lá no corporativo, né? Eu dizia muito isso para os meus colaboradores. Você está pronto para abrir um negócio o dia que você compreender com qual zelo você usa o papel higiênico da empresa que você trabalha.
Isso mesmo. Porque o dia que você compreende que aquilo não é seu, aquilo está à sua disposição e aquilo está para o seu uso. Então, se dentro da organização você usa o papel higiênico de uma forma descontrolada, como você não faria na sua casa, porque lá o papel higiênico é o seu dinheiro, nesse momento você está começando a crescer para entender o que é gerir um negócio, o que é gerir uma empresa. E ela começa como? Com uma laranja, com um projeto, com um produto. E depois ela vai crescendo ou não. Qual será o tamanho da minha empresa? Eu não sei, também nem me importo com o tamanho da sua empresa. Por quê? Porque o seu negócio são as suas regras. E eu estou cuidando aqui das regras do meu. Então, esse movimento é bonito, porque ele vai crescendo dentro da gente, né? Então, olhar para o papel higiênico é o quê? Nós somos nas grandes coisas como nós somos nas pequenas. Então, a pessoa fala assim, eu quero criar um produto ou serviço, eu quero transformar o mundo, né? E aí tem aquele livro, cara, comece arrumando a sua cama. Comece se relacionar, eu quero salvar a vida do meu cliente, eu quero constelar o meu cliente. Você quer constelar? Você quer ser coach? Você quer ser treinador? Você quer ser terapeuta? Então você precisa olhar com carinho para as pessoas mais importantes, que são essas que estão à sua volta, tendo o quê? Um bom relacionamento com elas. Não pode um constelador, e isso eu falo isso para mim também quando eu estou dentro dos meus processos, eu não posso estar num movimento se eu não tomei meu pai e minha mãe, como é que eu vou fazer uma constelação? Não dá. Fica estranho, entende? Ué, fica pesado demais, fica estranho. Eu posso ir fazendo junto no paralelo? Eu posso, desde que dentro do meu coração eu esteja dando um enfoque para olhar para as minhas questões. Adulta, né? E indo para esse lugar adulta, que é um convite, tem que ser leve, tem que ser divertido. Tem hora que vai doer? Tem. Tem hora que vai doer e a gente percebe essas dores aonde? No processo relacional. Por que no processo relacional? Porque toda pessoa que passa pela nossa vida e traz tensão, ela traz consigo o presente de uma cura que eu preciso em mim e não nela. Não é sobre mim, não é sobre ela, é sobre mim. Obrigada. Eu paro aqui as minhas perguntas, porque senão a gente vai ficar horas aqui, né? A E gente vai galera ficar tá aqui, horas, Ninguém vai embora. Ninguém vai, tá todo mundo aí, ninguém vai embora. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu espero vocês na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai voltar. Eu coloquei já hoje, se eu não coloquei, eu vou colocar agora a caixinha de perguntas. Então, se a gente passou por alguma pergunta aqui, vocês podem colocar. Voltem na sexta. Mara, fala o seu Instagram, como é que as pessoas. Então, é assim, ó. Quem quer fazer qualquer movimento que não esteja ligado a negócios, a carreira, então vocês têm uma baita consteladora aqui na frente de vocês, com a agenda cheia. Vocês já sabem que a agenda dela, então você vai demorar um pouquinho para você se atender. Então, coloca todo o seu contato aí. Mara Peçanha, hashtag, né? Oficial. Mara Peçanha com 2 S, oficial, @ Muito bem, muito bem. A Nairan colocou, amo essas lives. Ai, eu amo quando você está aqui nas lives. Muito bem, ó, a galera mandando aí para você. Maravilhosa! Obrigada, pessoal. Coisa boa. Então, assim, foi Acho que um eu botei prazer. aí. Botou Obrigada isso, por coloca terem aí. vindo. Coisa boa, né? Então, a gente se vê por aí. Quem precisar fazer alguma pergunta ligada a empreendedorismo sistêmico, a negócio, pode fazer lá na caixinha. Mara, gratidão imensa, feliz de estar aqui contigo, adorei. Depois, se mais para frente, você começar a fazer o seu movimento de forma mais forte aí, você for fazer uma live, conte comigo. E a gente se vê. Excelente live, a Flávia, a Marília, lindona. E é isso, gente. Um beijo grande no coração de vocês, um beijo grande no seu coração, Mara. E a gente. Ale, Ixi, a Elisa, eu vou responder sexta. Desculpa. Diga. Ótimo. Não, Obrigada pela oportunidade, obrigada pelas respostas, né? Não pelas perguntas. Recomendo demais você para essa galera que está aqui, que quer aí crescer nos negócios, né? Que quer que seja leve. E as questões que não são questões pessoais, as pessoais eu continuo cuidando de vocês, as outras vocês procurem a Alessandra, porque ela é a pessoa, com certeza, vai ajudar muito. Você é incrível. E vou cantar uma frase para você. Posso? A visão sistêmica ajuda a gente a se conectar muito com a nossa mãe, né? E não que eu veja você com a minha mãe, não é essa transferência, né?
Mas esse trabalho todo tem me conectado cada vez mais com a minha. E o mais importante sobre a nossa mãe é o fato dela ter materializado a nossa vida. Então, o que eu queria deixar para nós todos que estamos aqui hoje é essa frase: minha mãe me deu a vida e ela sempre me dará vida. É isso. Ai, que lindo, que lindo. Recebo com carinho, recebo com carinho. Então, um beijo enorme para todo mundo e encerramos com esse pedacinho tão lindo. Beijo e vejo vocês na sexta. Beijo grande, Mara. Tchau, tchau.